aí, desocultados, aqui quem tá falando é o Wellington, e esse é o meu segundo Divagando. Como vocês devem ter visto pelo título, hoje eu vou falar sobre mitologia grega básica, e acho que isso já explica mais ou menos tudo sobre o que eu vou dizer. Bom, provavelmente, muitos dos nomes que vocês vão ouvir adiante, a algum momento da vida vocês já ouviram eles, porque a mitologia grega é provavelmente uma das mais conhecidas fora das grandes religiões, né, e filosofias tradicionais que ainda resistem ao tempo, como o cristianismo, o budismo e algumas outras, né, que são muito conhecidas mundo afora. E é justamente por ser uma mitologia mais famosa, extra esse mundo cristão e etc., que eu vou falar hoje para vocês algumas características básicas, né, que para no futuro episódio, quando a gente for se aprofundar, conceitos básicos não precisam ser reexplicados e retomados, porque vocês já vão estar sabendo através desse divagando. Antes de mais nada, de começar a falar sobre o que é a mitologia grega em si, como que ela funciona, né, quais são os principais deuses e tudo mais, eu vou estar falando para vocês agora o que é mito e mitologia, né? Qual que é o significado dessas duas palavras, o que elas querem dizer. Apesar de talvez você ter estudado isso na escola, às vezes você não estudou e não teve a oportunidade de conhecer ou não lembra, então é sempre bom retomar para que fique bem entendido. O mito, por si só, né, a palavra mito, a gente realmente associa ela a alguma coisa que não é real, algo que não existe, ou quando a gente quer exaltar alguém, né, fala que é um mito, né, algo dessa maneira, né, sem referências, que não é a intenção nesse momento. Geralmente fica algo que é no imaginário popular ou particular de alguma pessoa. Porém, dentro do meio acadêmico, né, a palavra mito é levada um pouco mais a sério, e nesse caso ela envolve tratar sobre forças sobrenaturais, divindades e outras coisas que estão presentes dentro da cultura de um povo, né? Como você pode observar no nosso folclore, nosso episódio sobre folclore brasileiro, a gente fala sobre mitos brasileiros, né? Então são elementos que estão presentes dentro de uma cultura popular. E a mitologia, né, como o nome já diz, é definido como estudo de um conjunto de mitos. Então a mitologia é o ato de você estudar os mitos de uma determinada região, de uma cultura, de um povo, e nesse caso, como a gente vai falar nesse episódio, a gente vai tratar sobre a mitologia grega. Antes de mais nada, o que você tem que ter em mente é que é uma mitologia muito antiga, né, tendo seus mais de 2720 anos, né, datado antes de Cristo. Ela é politeísta, o que significa que existem vários deuses dentro dessa mitologia. Então existem religiões monoteístas, como é a religião cristã, que acredita apenas em um deus, e as politeístas, que são as religiões que acreditam em vários deuses, né? Então, geralmente tem um deus supremo, um deus dos deuses, algo do gênero, mas no demais são vários deuses. Cada um com uma função específica, cada um com um objetivo diferente, e geralmente essas mitologias mais antigas associam os deuses a fenômenos naturais, como o raio, o vento, o mar, essas coisas, e em geral as forças da natureza. É composta por crenças de povos indo-europeus, que são povos pré-gregos até mesmo, asiáticos e egípcios, né? E alguns outros povos que durante a história os gregos acabaram tendo contato, né? Tudo isso ajuda a construir e modificar a cultura de um povo, de um local, e com os gregos não foi diferente. Houve essa construção com vários povos, incluindo os povos gregos mesmos. Como eu disse antes, o desenvolvimento dessa religião, dessa mitologia nesse caso, se desenvolveu por volta de 700 anos antes de Cristo. E é muito complexa, ela conta com mais de 40 deuses no seu extensivo leque. É claro que eu não vou me adentrar muito em todos os deuses, acho que daria para fazer um episódio só falando sobre os deuses da mitologia grega, porque são muitos deuses para se falar em um episódio só, e não é a intenção desse divagando, então não vou me adentrar muito. Vou citar apenas os mais conhecidos, que também são muito famosos. Não é difícil a gente encontrar hoje na mídia ou em grandes empresas de animação e tudo mais, vários desenhos e até mesmo filmes que exaltam e dão vidas a antigas mitologias da Grécia, né? Os deuses, os semideuses, heróis, entre outros seres que você pode observar aí mundo afora. Antes de falar dos deuses em específico, né, vou falar um pouco sobre onde eles ficam, né, como é que funciona essa classificação, né, onde estão os deuses da mitologia grega. Bom, existe o Monte Olimpo, como ele é chamado, ele é o lar dos deuses mais poderosos, que são basicamente os filhos de Cronos e Reia. Cronos é conhecido como deus do tempo e é o rei dos titãs.
E os titãs, para quem não conhece, eles não formam um conjunto homogêneo, né? Não estão todos interligados, bonitinhos, como é, por exemplo, com os deuses ali do Olimpo. E eles são, em geral, de certa forma, proto-deuses, né? Que são os primeiros deuses. Deuses que vêm antes da criação do mundo como um todo, né? Dos seres humanos existirem, dos deuses mais conhecidos existirem. E não se sabe por que razão, mas por uma ou outra eles acabaram continuando tendo certa vigência dentro dos clássicos mitos gregos, né? Como Zeus, por exemplo. Reia é também uma titã e é conhecida como a mãe dos deuses. Então esses deuses do Olimpo, que são 6... Galera, na verdade foi um equívoco meu na hora que eu gravei o episódio. O cara seriam 12 deuses no Olimpo. Então, a partir daqui, se eu falar mais alguma vez que são 6, considere que são 12. São os mais poderosos e são filhos de Cronos e Reia. E os gregos imaginavam o Olimpo como sendo uma mansão de cristais, e deuses como Zeus, por exemplo, habitavam, né? Sabe-se que quando Gaia deu origem aos titãs, e Gaia, também para quem não conhece, é tido como a mãe Terra, né? Um elemento primordial com uma potencialidade geradora imensa e inimaginável. E ela dá origem, né, a diversos titãs que posteriormente vêm os deuses mais conhecidos. Quando ela deu origem aos titãs, eles fizeram das montanhas gregas, incluindo o Monte Olimpo, que é uma das montanhas mais altas da Grécia, os tronos. Porque os tronos deles eram tão grandes que eles não conseguiam caber na crosta terrestre e se tornavam montanhas. A etimologia, que etimologia significa estudo da origem e da evolução das palavras, a etimologia da palavra Olimpo é desconhecida, mas possui grandes traços e semelhança com a cultura dos dóricos, que foram uma das 4 principais tribos em que os gregos se dividiam, né? E incluindo ao lado, por exemplo, dos aqueus, dos jônicos e dos eólicos. Mas acho que essas tribos em si, falar sobre elas fica para um próximo episódio, onde a gente trata mais a fundo sobre os deuses, né? Sobre a cultura grega e a Grécia como um todo. Dito isso, né, onde ficam os deuses mais importantes, né, os mais poderosos. Dito quem são os titãs, quem são os pais desses deuses, né, que a gente vai comentar agora, né, alguns deles. Vamos falar dos deuses em si, né, talvez acho que é a parte mais interessante. Conhecer os deuses da mitologia, o que eles representam, o que eles significam, de quem que eles são filhos, né, o que eles representam na natureza, e vamos seguir adiante. E já de cara, talvez o mais famoso de todos, talvez pessoas que nem sabem o que é mitologia grega já ouviram falar, e botam o nome no cachorro às vezes, ou no gato, sei lá, que é Zeus. Zeus é tido como o pai dos deuses, né? Não confunda ele com o Cronos, porque Cronos teve 6 filhos, mas Zeus é um deles. Porém, ele é pai de muitos deuses e por isso que é tido como o pai dos deuses. Além disso, é muito comum você ver Zeus associado ao raio, né? Ao trovão. Tanto que alguns filmes, né? Talvez a referência não seja muito boa, mas no filme Percy Jackson e no livro O Ladrão de Raios, é do raio de Zeus que eles estão falando, né? E então ele é tido como pai dos deuses. Ele é filho de Cronos e Reia, como eu já comentei. A esposa dele, a principal, foi sua irmã Hera. Apesar que ele teve muitas outras mulheres incontáveis, que gerou vários deuses, que gerou vários semideuses e heróis durante toda a mitologia grega. Ele é também conhecido em outros locais por Padre, Tonante e Jove. Não sei se eu pronunciei correto, pode ser que não, e se eu tiver algum especialista aí, por favor, faça uma correção. Bom, ele é representado como homem forte, que é barbado, tem um aspecto majestoso, né, de Deus mesmo, e também é ilustrado com um raio na mão sobre uma águia. Acho que essa é a imagem que você pode ter de Zeus nesse primeiro momento. E é claro, se quiser pesquisar, você vai encontrar infinitas ilustrações aí na internet. A próxima deusa, que não é filha de Cronos, né, ela é filha de Zeus e Dione. Dione, que é conhecida como a deusa das ninfas, né? E para quem não conhece o que são ninfas na mitologia grega são espíritos naturais femininos. Eles são muito ligados a um local, um objeto ou alguma coisa em particular da natureza e compõem um aspecto muito variado de deuses e deusas. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, julgue como quiser, elas são muito frequentemente alvo de luxúria dos sátiros. Bom, Afrodite é tida como a deusa do amor e da beleza, e Hefesto a recebe como uma esposa, mas como ela não foi capaz de ser fiel a ele
e procurou o amor de Ares. E tiveram Eros, e aí vem a eroticidade, e muitas vezes tido como algo negativo nesse aspecto, né? Mais ligado ao desejo mesmo, por isso o termo erótico, né? O desejo. E ela também amou Hermes, Dionísio, Anquises, que são outros seres, deuses, sei lá o que vai ficar para um próximo episódio mais extenso, né? E eu não vou me adentrar muito para não passar do tempo, né? Que é um episódio mais curtinho mesmo. O próximo é Ares. Ares é o deus da guerra. Ele está presente em todos os combates, né? E ele é muito apaixonado por Vênus. Nas ilustrações, geralmente é representado, e era representado, claro, na antiga mitologia grega, pelos gregos, como um guerreiro completamente armado e estava sempre acompanhado por um galo. O próximo deus é o deus Apolo. Apolo é o deus das artes e ele é um dos deuses mais venerados depois de Zeus. Eu acho que é perceptível, não só hoje, mas desde a antiguidade, como as artes são importantes, né? Porque são uma forma de expressão, e eu sempre bato nessa tecla porque eu gosto muito da arte. E é por isso justamente que Apolo é um dos deuses mais venerados depois de Zeus. E ele é identificado como o Sol, então daí também se chamado de Febo, que significa brilhante. E também dizem que ele é responsável pelos ciclos das estações do ano. Acho que como ele tem essa ligação com o Sol, e o Sol está muito... o Sol é um dos fatores principais na definição das estações do ano, é por isso que ele recebe essa classificação. Próxima é Artemis. Artemis ela é a filha de Zeus e da irmã de Apolo. Ela é tida como a deusa da caça e da castidade, né? E é representada num coche, tirada por corças. E para quem não sabe o que são essas duas coisas, coche é uma espécie de carruagem e corças, se você não chegou a conhecer, é um tipo de cervo. Então seria uma carruagem aí puxada por corças. Ela estava sempre armada com um arco, flechas com setas e uma meia-lua sobre a cabeça. A próxima deusa, que é uma das minhas favoritas, e inclusive para quem acompanha nosso Instagram, é o nome da minha gatinha, é a Atena. Ela é a deusa da sabedoria e da guerra justa, pois possui uma disposição muito pacífica, apesar de ser deusa da guerra justa nesse caso. E ela é representada como a preponderância da razão e do espírito sobre o impulso irracional. Então é uma deusa que traz racionalidade e sabedoria. Ela era protetora de Atenas, que é acho que a principal cidade grega, e de outras cidades da Ática. Eu não vou entrar muito em detalhes geológicos, né? Mas só para ressalvar o que eu disse antes, né? A Atenas não é só uma das principais cidades da Grécia, como é a própria capital. E Ática seria uma região administrativa que é histórica, engloba algumas cidades, incluindo Atenas. E é centrado na Península de Ática. Acho que fica melhor para você visualizar essa localização olhando no Google mesmo, porque aqui eu não vou conseguir trazer com tanto detalhe. Enfim, acredita-se que ela era originalmente a deusa serpente de Creta, com uma imagem guerreira, com capacete, lança, escudo e couraça. Então é uma das deusas muito conhecidas e muito cultuadas também. E agora um deus que talvez gere um pouco de conflito, né, entre os historiadores. E eu não sei se existe um consenso científico sobre isso, né, um consenso histórico sobre isso, que é Iulo. Alguns o consideram deus dos ventos, outros, no entanto, o têm como um guardião apenas, né? Ele era um ser que era muito amado pelos deuses e por isso ele consegue ser, nesse caso, o guardião dos ventos. Mas existe essa dualidade, né, de ser deus ou ser um guardião, e eu não sei se existe um consenso histórico sobre isso. O próximo deus, que também é um dos meus deuses favoritos, eu não sei porquê, só gosto dele, e é isso, é Poseidon. Ele é o deus dos mares, né, e quando você vê o tridente, lembra sempre dele, porque é basicamente daí que vem essa história. Então o tridente não é coisa do capeta, como muita gente acha, mas sim vem da mitologia grega como Poseidon. Ele é deus dos mares, como eu já disse, e é filho de Cronos e Reia, ou seja, ele é irmão de Zeus e é um dos deuses do Olimpo. Ele é representado como um homem forte, de barbas brancas e, como eu disse anteriormente, com um tridente na mão, sempre acompanhado com golfinhos e outros animais marinhos. Eu acho que essa questão do Poseidon é muito utilizada também na construção do personagem Aquaman, talvez, né? E eu acho muito interessante que eles vários personagens dentro de HQs e tudo mais, mesmo que você não perceba, às vezes utilizam elementos de mitologias diversas, e acho que quem não é muito
não vai muito a fundo nos temas das HQs e dos filmes, não vai encontrar essa semelhança, mas existe muito em muitos personagens, metendo aqui principalmente ao Aquaman, como é o caso do Poseidon, né, e tem essa inspiração. Provavelmente foi daí, talvez não seja, talvez seja uma mera coincidência, mas, querendo ou não, é muito semelhante. Próximo é Hefestos. Hefestos é o deus do fogo, e ele também é tido como patrono dos cereiros e dos artesãos em geral. Ele era responsável, como muita gente chama, pela arte de usar o fogo e da metalurgia. Então os artesãos, ferreiros e tudo mais tinham a bênção de Hefestos, né? Tanto que até, voltando a citar referências de um anime que eu assisti, tem a casa de Hefestos, e nessa casa todas as pessoas fazem armas, e são armas muito respeitadas, porque vem do deus, que é o deus artesão, nesse caso, o deus do fogo, né? E dizem que o fogo tem essa capacidade de moldar, de modificar. Ele geralmente é representado por um homem de meia idade, que é barbado, e se veste com uma túnica sem mangas e com um ouro sobre seu cabelo que é desgrenhado. Esses são alguns dos principais deuses, né? Nem todos eles são do Olimpo, nem todos eles são irmãos de Zeus, mas são provavelmente os deuses mais conhecidos da mitologia. E eles são muito representados mundo afora, em várias histórias gregas e em várias animações do presente também. Além desses deuses, que são os deuses do bem, entre aspas, né? Também existem deuses do submundo. Eu não vou meter a todos eles nesse caso, né? Nesse divagando principalmente, mas vou citar o principal deles, que é o Hades. Alguns, né, dizem que é o deus que foi desrespeitado, que foi deserdado ou incompreendido, mas ele é o deus que governa todo o mundo inferior e também é um dos filhos de Cronos, ou seja, ele é irmão de Zeus, porém nesse caso ele foi expulso do Olimpo. Então ele é um dos deuses mais poderosos e não fica no Olimpo. Vou falar alguns heróis também. Nos principais, nesse caso, talvez os que eu mais... Eu puxei aqui pelos que eu mais conheço, pelo que eu mais ouvi falar. E eu vou falar só esses três, né? Pra não me adentrar muito, até porque já tá acabando o tempo. Bom, o primeiro é Aquiles. E provavelmente você já ouviu falar da expressão calcanhar de Aquiles. E acho que agora você vai descobrir o porquê, se você ainda não sabia. Esse Aquiles, ele era um dos guerreiros mais fortes dos gregos. Ele é filho de um homem e de uma deusa. Então, Aquiles é um semideus e um herói grego. E geralmente esses heróis são heróis e semideuses, obviamente. São filhos de um deus ou deusa como um ser humano. Quando nasceu, a mãe dele mergulhou ele nas águas de um rio que protegiam todas as partes do seu corpo banhadas pelas águas. Mas, para fazer isso, a mãe dele segurou ele pelo calcanhar. Então, a única parte do corpo que não foi banhada pelas águas e que não recebeu essa proteção foi seu calcanhar, e por isso era a única parte vulnerável. Tanto que a sua morte se deu no assalto a Troia, quando uma flecha transpassou o seu calcanhar, e aí que Aquiles morreu. Então daí que vem a expressão calcanhar de Aquiles, né? O ponto fraco da pessoa, nesse caso. O próximo herói, que eu não vou falar muito, porque talvez esse herói mereça um divagando exclusivo, tem muita história sobre ele, que é Hércules, e acho que eu nem preciso falar muito sobre ele mesmo, né? Hércules ganhou muitos filmes e animações. Uma das animações, que eu acho que o nome, se não me engano, é Hércules mesmo, que eu cresci assistindo. E ele é um herói grego muito forte. Enfrentou 12 dificuldades que são conhecidas pelos 12 trabalhos de Hércules. E para você que não sabe o que são esses 12 trabalhos, eu não vou me aprofundar muito, mas enfim. Mediante alguns fatos que você vai poder ouvir no futuro episódio sobre Hércules ou sobre a mitologia grega como um todo, o Heracles, como é conhecido também, o Hércules assassinou sua esposa Megara e seus 3 filhos. Esse acesso de loucura foi provocado por Hera, e quando ele se deu conta do que havia feito, ele se isolou, né? Ele ficou muito depressivo, ele matou a própria família, né? Que ele amava muito, e ele fugiu para um campo e ficou vivendo sozinho. Ele foi encontrado pelo primo dele, que é Teseu, e visitou o oráculo em Delfos. E para recuperar essa honra, o oráculo contou para ele que ele deveria fazer, como penitência, 12 tarefas. Então é por isso que são os 12 trabalhos de Hércules. E ele faz isso para conseguir recuperar a sua honra. Não só isso, mas também se tornaria imortal. O próximo herói, também acho que muito conhecido, é Perseus, também filho de Zeus. E ele se casou com Andrômeda. Andrômeda, para quem não conhece, é uma princesa da Etiópia
e ela foi oferecida como sacrifício a um monstro marinho. Não sei muito sobre essa história, também não vou me aprofundar nela, mas enfim. E na viagem de regresso da Etiópia, ele transformou os companheiros dele em pedra ao mostrar a cabeça da Górgona. Górgona é um ser com com cabelos em forma de serpente, que seria basicamente a Medusa. E, enfim, eu não vou me adentrar muito mais nos heróis e nos detalhes, nem nos deuses, né? E no geral, esse é um básico. Talvez faltou alguma coisa ou outra, mas já é uma forma de agregar um pouco sobre a mitologia grega como um todo. Se ficou alguma dúvida, se você é um historiador e possui um conhecimento muito mais a fundo da mitologia grega e eu falei alguma besteira, você pode estar mandando e-mail através do desocultados@gmail.com e eu ficaria muito grato em publicar uma retratação, né? Se fosse esse o caso, no episódio futuro. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito de coração que você ouviu todo o episódio. Se você gostou, achou interessante, compartilha com os amigos, com a família, com quem quiser ouvir ou nas suas redes sociais. Esse foi o meu segundo divagando sobre mitologia grega básica. Até o próximo episódio de Desocultados.